Hoje, o papo é sobre uma ideia que, olha, dá uma balançada num conceito bem famoso, a lei da atração. E acaba de ser lançado o e-book A Lei da Extração, revolucionando a manifestação sem atrair, forçar ou sofrer. Pois é. E a proposta central é, em vez de ficar tentando atrair o que a gente acha que falta, talvez o poder de verdade esteja em extrair aquilo que já está dentro da gente. Acho que é bom começar diferenciando bem. A lei da atração, como a maioria conhece, muitas vezes ela parte de uma sensação de carência. Eu não tenho isso, preciso trazer para mim. O foco está na falta. E essa mentalidade, sem querer, pode até reforçar o vazio, porque o foco está sempre na escassez. Já a lei da extração, como é apresentada nesses trechos, ela propõe um caminho inverso, que é partir da plenitude. A ideia é: aquilo que eu desejo já existe em mim como potencial. Eu só preciso tirar o que está impedindo de aparecer. As analogias que o livro usa são bem visuais, ajudam a entender melhor estas diferenças. Ajudam mesmo. Por exemplo, pense no escultor. Ele tá lá com um bloco de mármore bruto. Ele não atrai a estátua de fora, né? Ele vai removendo o excesso de pedra para revelar a forma que já estava ali dentro esperando. Ou então, imagina uma lâmpada antiga toda coberta de poeira. A gente não precisa criar a luz já está lá. A gente só precisa limpar a poeira que está ofuscando ela. Essa é a ideia base da extração. Quer dizer que o trabalho é mais interno de limpar, de refinar, do que ficar buscando coisa fora. A lei da atração foca muito no futuro, né? Tipo, um dia eu vou ter aquilo e sempre partindo da falta. Já a extração parece que puxa para o presente. E o livro até traz uma base filosófica e se conecta bastante com Spinoza. A essência do pensamento dele é que a divindade ou a fonte criadora não está separada da gente, lá longe. Ela é imanente, está presente em tudo. Na natureza e principalmente dentro de nós. Tem até uma citação que atribuem a ele que resume bem: não me procure fora. Não me achará. Procure-me dentro de você. É aí que eu estou. Forte isso, né? Então, se o nosso potencial máximo já está aqui dentro, a lógica muda, né? Não é atrair, é mais identificar e remover os bloqueios internos para poder acessar isso. Me lembra outra coisa que o material traz: a releitura da alegoria da caverna de Platão. Normalmente a gente pensa nas sombras como as ilusões do mundo lá fora, né? Mas por essa ótica da lei da extração, as sombras poderiam ser as nossas próprias crenças limitantes, aquela narrativa interna de escassez que a gente compra. E aí tentar atrair sombras melhores não adiantaria nada. Seria só trocar uma ilusão por outra, mas ainda dentro da caverna. Ou seja, sair da caverna, nessa perspectiva da extração, seria um ato de extração interna também. Isso. Extrair a coragem de questionar as próprias sombras. Extrair a força para quebrar as correntes, que na verdade simbolizam nossos medos, nossos traumas, condicionamentos. O objetivo não é trazer a luz do sol para dentro da caverna. É remover o que impede a gente de sair e perceber a luz que já existe lá fora e aqui dentro. Aquela dificuldade que os outros prisioneiros têm em aceitar a realidade fora da caverna ilustra bem a nossa resistência em largar a mentalidade de carência. E para começar essa saída da caverna interna, o livro sugere uma coisa bem prática. Uma pergunta simples, mas que parece ser uma ferramenta inicial de extração. E a pergunta é: neste momento, eu estou bem? E a lógica disso é que essa pergunta age como um freio de mão no piloto automático da mente. A nossa mente está quase sempre, ou remoendo o passado, ou ansiosa com o futuro. Sempre fora do agora. Quando você se força a perguntar: nesse momento eu estou bem? Você tem que ancorar no presente. Tem que procurar evidências de bem-estar agora. Mesmo que a situação geral seja difícil. É verdade. Quase sempre tem algo que está bem. A sua respiração está funcionando, o seu corpo está aqui, talvez tenha um raio de sol entrando pela janela. Sempre tem algo bom. Isso começa a treinar a mente a reconhecer a plenitude que já existe, a extrair a sensação de segurança ou paz do momento presente, em vez de ficar esperando ela no futuro que nunca chega. É um microexercício de extrair o que já está ali, né? E além dessa presença, o livro bate muito na tecla da clareza extrema. E sabe por que isso é tão importante para a lei da extração? Bem, o livro usa uma analogia ótima. A inteligência universal, ou universo, Deus, como cada um preferir chamar, funciona como um GPS superpotente. Só que até o melhor GPS do mundo precisa de um destino claro. Se você só fala "me leva para um lugar legal", ele pode te levar para qualquer canto. Da mesma forma, se a gente quer extrair uma realidade específica do nosso potencial interno, a gente precisa definir com clareza o que é isso. Pedidos vagos, tipo, quero mais dinheiro ou quero um relacionamento, tendem a gerar resultados vagos ou até desalinhados com o que a gente realmente quer no fundo. A clareza funciona como as coordenadas precisas para o nosso GPS interno, para direcionar nossa energia, nosso foco, para extrair exatamente aquilo que ressoa com a nossa essência.
Detalhar o que se deseja não é para criar do nada, mas para identificar o que já existe em potencial e que a gente quer trazer para fora e manifestar. E essa ideia de direcionar a energia interna, isso conecta com outro ponto que o livro traz, que é o princípio hermético. Tudo é mente. Esse princípio basicamente sugere que a nossa consciência é a arquiteta da nossa realidade. Nossos pensamentos que predominam, nossas crenças mais profundas, principalmente aquelas do subconsciente, sabe? O livro lembra que o subconsciente não distingue muito bem o que é real do que é imaginado vividamente. E tudo isso cria um campo energético ao nosso redor. E esse campo interage com o campo maior da inteligência universal. Portanto, é cultivar estados internos alinhados com a realidade que a gente deseja extrair. Não é só pensamento positivo, oba-oba. É um trabalho energético mesmo. É como se a gente estivesse sintonizando um rádio interno na frequência daquilo que já existe em potencial e que a gente quer trazer para nossa experiência concreta. A extração, nesse sentido, é um processo ativo de gerenciar a própria mente e a própria energia. A mudança de foco é da carência para a plenitude, a importância do presente, da clareza, da mente como arquiteta. Mas assim, na prática, a lei da extração se diferencia da lei da atração através de alguns pilares. Vamos focar em apenas duas distinções que me parecem centrais para entender a diferença na prática. A primeira é a ação ativa interior versus espera passiva externa. Na atração, muitas vezes, a ênfase é visualizar, sentir e soltar, ficar esperando que o universo entregue. A extração propõe um movimento interno mais ativo. É tipo, identificar o potencial, limpar os bloqueios que impedem ele de sair, e aí agir a partir desse estado interno de já ser ou já ter. A ação inspirada nasce de dentro, entende? Não é uma espera ansiosa. É uma postura mais de protagonista. E a segunda distinção crucial é a mentalidade de completude versus a mentalidade de escassez. A atração, mesmo sem querer, pode acabar reforçando aquele eu não tenho, preciso ter. A extração insiste em começar pelo reconhecimento. Eu já sou isso em potencial ou eu já tenho isso em potencial. Só preciso liberar, expressar. Essa mudança no ponto de partida altera completamente a energia do processo todo. Com certeza, deixa de ser aquela busca meio desesperada para preencher um vazio e se torna uma expressão mais natural da própria essência. Essa ideia de expressão da essência me leva para outro conceito que o livro apresenta, o tal do mago interior. Ele representa essa nossa capacidade inata de moldar a realidade a partir de dentro. Só que o livro alerta para a gente saber distinguir o desejo do ego do chamado da alma. O desejo do ego geralmente nasce da carência, da falta. Quero aquele carro para impressionar os outros. Quero aquele cargo para me sentir validado. Quero aquele relacionamento para não ficar sozinho. Percebe? Sim, a motivação é externa ou para tapar um buraco. E geralmente gera ansiedade, comparação, aquela sensação de urgência baseada no medo de não ter, de ficar para trás. Conheço bem essa sensação. Pois é. Já o chamado da alma, segundo o livro, ele emerge da plenitude interna. Quero criar essa arte porque isso expressa quem eu sou de verdade. Quero liderar esse projeto porque meu coração me guia para isso. Quero construir essa relação porque ela me permite expandir e contribuir. A energia parece diferente. Esse chamado traz uma sensação mais de paz, de propósito, de fluxo, mesmo que o caminho tenha seus desafios, claro. Então, reconhecer a origem do nosso desejo, se vem do vazio do ego ou da plenitude da alma, é fundamental. A extração autêntica, vamos dizer assim, estaria alinhada com o chamado da alma, com a expressão do nosso potencial único e não com a simples satisfação de caprichos do ego baseados na ilusão da falta. É quase como se perguntar: eu tô tentando pegar algo lá fora para me completar ou tô tentando liberar algo aqui de dentro para me expressar? Muda a perspectiva toda. E o livro sugere que a gente faça essa liberação através de vários protocolos. E dentre os princípios por trás deles, podemos focar em dois princípios-chave. O primeiro é a limpeza energética ou liberação de bloqueios. A ideia central aqui é que a nossa energia vital pode ficar meio estagnada, bloqueada, por emoções que a gente não processou direito, por crenças limitantes que ficam repetindo padrões mentais na cabeça, e até mesmo influências energéticas externas. Os protocolos disponibilizados sugerem um processo consciente para a gente encarar esses bloqueios sem ficar julgando, permitir que a energia volte a fluir e transformar aquele padrão antigo. O essencial é ter a disposição de olhar para dentro, identificar o que está impedindo a expressão da plenitude e ativamente liberar isso. Então, o primeiro passo prático é essa limpeza, o remover o excesso de mármore da analogia do escultor. E o segundo princípio-chave é o alinhamento frequencial, ou sintonização. Depois que a gente começa a limpar os bloqueios, ou junto com isso, a gente precisa ativamente calibrar nossa energia
pensamentos, emoções, até o corpo, com a frequência daquela realidade que a gente quer extrair. Isso. Sintonizar, tipo rádio. A metáfora do rádio que aparece no método Desperte é perfeita aqui. Não adianta querer ouvir uma estação que transmite em 99.9 FM se o seu rádio está lá sintonizado em 88.1. A gente precisa ajustar o nosso dial interno. Isso envolve cultivar deliberadamente os sentimentos, os pensamentos, até a postura corporal, que correspondem àquela realidade desejada, como se ela já fosse presente. É um ato de incorporar a frequência desejada para que o potencial interno que vibra naquela frequência possa se manifestar. Isso conecta com a ideia do Jim Carrey. Ele estava sintonizando a frequência de ser um ator de sucesso. O livro cita outros exemplos também, tipo Viktor Frankl encontrando o significado lá no campo de concentração na Segunda Grande Guerra. Parece que essa extração interna é algo que pessoas muito resilientes fazem, às vezes até sem dar esse nome. O Frankl extraiu sentido e propósito das circunstâncias mais terríveis que se pode imaginar. A J.K. Rowling extraiu todo o mundo de Harry Potter da imaginação dela, enquanto passava por um período super difícil. O Nelson Mandela extraiu perdão e uma visão de futuro de décadas de prisão. A Oprah Winfrey extraiu força e empatia das dores do passado dela. São exemplos muito poderosos de como a fonte maior dos recursos, seja significado, criatividade, resiliência, força, está dentro da gente, esperando ser acessada ou extraída, né? Independentemente das condições lá fora. Sim. O foco não é negar a dificuldade externa, de jeito nenhum, mas sim ativar a capacidade interna de responder a ela. Isso é muito inspirador, mas também levanta uma questão. Se a gente tem todo esse potencial dentro, por que é tão difícil manter uma mudança positiva? Por que a gente volta para os velhos hábitos, para os padrões de pensamento antigos? O livro aborda essa questão da sustentabilidade da mudança e aponta alguns culpados que a gente até já conhece. Primeiro, a nossa própria homeostase psicológica. O cérebro resiste à mudança, ele prefere o que é familiar, mesmo que seja desconfortável. Outro ponto é a pressão do campo coletivo. O nosso ambiente social, família, amigos, colegas, pode, consciente ou inconscientemente, nos puxar de volta para a versão antiga que eles conhecem da gente. E às vezes, falta também uma estrutura clara para manter a mudança ou um propósito evolutivo maior que ancore essa transformação. Para combater isso, o livro sugere duas coisas. Cultivar uma identidade evolutiva, ou seja, se ver como alguém em constante aprendizado e expansão, e buscar ou até criar uma comunidade de crescimento, gente que apoie e espelhe essa nova identidade, essa jornada. Faz todo sentido. A mudança individual precisa desse suporte tanto interno quanto externo para se manter. E o livro tem uma visão bem otimista, na verdade. Sugere que a gente está potencialmente numa transição, saindo de uma era da carência, que é muito focada na competição por recursos externos, na sensação de falta, que parece muito o mundo atual, né? E nessa nova era, o foco é justamente a descoberta e a expressão dos dons e potenciais únicos de cada pessoa. À medida que mais e mais pessoas se conectam com a sua essência e expressam isso autenticamente, isso naturalmente contribui para uma transformação coletiva, para um planeta mais harmônico, mais criativo. Cada um de nós tem um papel vital nesse processo, simplesmente sendo e expressando quem realmente é na sua potência máxima. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, o que tudo isso significa? A mensagem central que está emergindo desse livro sobre a lei da extração é uma inversão bem poderosa de perspectiva. O poder de criar a vida que a gente deseja não estaria em ficar tentando desesperadamente puxar algo de fora para preencher um vazio que a gente sente aqui dentro. Mas sim em reconhecer a imensa riqueza que já existe em nós, limpar o que está atrapalhando a visão disso e permitir que essa riqueza se expresse. A plenitude não seria um destino lá na frente para a gente alcançar, mas um ponto de partida aqui dentro, para ser redescoberto. E é crucial entender que, segundo essa visão, não se trata de ignorar ou negar as dificuldades, os desafios da vida real, de forma alguma. Sim, os desafios podem ser vistos não como prova da nossa falta, da nossa incapacidade, mas como convites diretos para a gente extrair recursos internos que a gente nem sabia que tinha. Resiliência, criatividade, compaixão, força. Uma nova forma de encarar os problemas. A premissa é que a gente já possui, em potencial, tudo o que a gente precisa para navegar pela vida de forma plena. A chave é aprender a acessar, aprender a extrair. Isso deixa a gente com uma reflexão bem profunda, inspirada diretamente pelo livro. E se o maior obstáculo para a nossa felicidade, para a nossa realização, não for a falta de algo lá fora? Dinheiro, sorte, a pessoa certa, o que for. Mas sim a nossa própria dificuldade em reconhecer, em acreditar na magnificência que já mora aqui dentro. O que mudaria se a gente começasse a operar a partir daquela questão fundamental? Eu já sou completo na minha essência.
O que eu preciso soltar, limpar ou permitir agora para que essa plenitude se manifeste mais livremente na minha vida? Qual potencial único, extraordinário está aí dentro, de cada um de nós, silenciosamente esperando para ser descoberto e extraído? Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal para receber nosso conteúdo diário. Para saber como adquirir o seu e-book, A Lei da Extração, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o segredo que não te contaram.